Olá, meus amados e queridos, sejam muito bem-vindos à aula 12 sobre Conselho Missionário, a primeira reunião do Conselho Missionário. O que nós vamos aprender nesta aula? O que eu preciso fazer para a primeira reunião do Conselho Missionário? Segunda coisa, lembre-se, a primeira impressão é a que fica. E terceiro, qual é a pauta? Que assuntos eu devo incluir na nossa primeira reunião do Conselho Missionário? Está preparado? Vem comigo! Muito bem! Na nossa primeira reunião do Conselho Missionário, nós precisamos deixar uma marca muito boa, muito gostosa, muito positiva. Quais são as primeiras ações que eu preciso ter para a nossa primeira reunião do Conselho? Eu preciso ter a data certa, o horário certo e o local certo para a nossa primeira reunião. Se possível, tenha pessoas que possam receber os novos membros para essa primeira reunião com alegria. Isso é muito importante e vai marcar positivamente. Tenha sempre disponível água, copo descartável e um café. Se puder ter um lanchinho, vai ser espetacular. Eu creio que à medida que vamos tendo a comunhão, nós vamos nos conhecendo, quebrando o gelo e vamos avançando numa atmosfera de fé e de alegria. Tenha também um tempo de apresentação, dê as boas-vindas e permita que cada pessoa se apresente, quem ela é, qual é a expectativa e qual é o sonho que ela tem em participar do Conselho Missionário. E por fim, tenha um tempo de oração. Prepare um material, cartões, pedidos, seja escrito, seja na TV, no computador, seja no WhatsApp, mas tenha pedidos de oração, para que o povo comece a aprender, a ter esta alegria em orar e ver o mover de Deus agindo de uma maneira extraordinária. Vencido essa etapa, vamos então para a nossa pauta, a reunião, que vai seguir com a seguinte pauta. A primeira coisa que é muito importante, você já ter todas as datas, dia da semana e a data do mês, com o mês, o ano e horários já pré-estabelecido durante o ano inteiro. Então você vai perceber aí de fevereiro a dezembro todas as datas marcadas. Isso vai facilitar, porém, muita atenção. Não permita que quando for coincidir com feriados, você tem a reunião. Aqui na nossa realidade, quando coincide a reunião do Conselho Missionário com algum feriado, as pessoas saem. Então é muito mais difícil você reunir essas pessoas, porque você vai ter muitos viajando. Então fica aí a dica. Põe a data e por isso você já vai planejando para o ano inteiro para evitar conflitos. Segundo tema da pauta que vocês devem trabalhar no Conselho Missionário: viagens e saídas estratégicas. Quais são os eventos que vocês imaginam que terão no ano para poder participar, como conselho ou parte do conselho ou representantes do Conselho Missionário? Por exemplo, quantos eventos vocês planejam realizar na Igreja dos Amados Irmãos? Por exemplo, uma conferência missionária ou uma jornada de oração. Isso precisa ser planificado, planejado, para dentro do ano vocês se organizarem. Por exemplo, vocês vão ter campanhas missionárias. Vocês vão trabalhar com as campanhas missionárias normais, missões mundiais, estaduais, nacionais, ou vocês vão fazer de uma maneira diferente. Vocês vão incluir, por exemplo, uma feira missionária para levantar recursos, mobilizar pessoas? Precisa incluir na agenda. Vocês vão realizar uma conferência missionária ou
participar de uma conferência missionária em outra igreja, precisa incluir na pauta para mobilizar o conselho, pessoas estratégicas para participarem. Viagem missionária, pelo menos uma. Cada membro do conselho precisa ter esse privilégio, essa experiência de estar no campo missionário, ter contato com missionários e poder conhecer, entender a sua realidade. Sempre que você estiver organizando uma agenda para o ano inteiro, não esqueça de consultar o seu pastor. Ele é seu líder, ele quer ver o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Então deixe-o a par. Se possível, pegue essas datas, mande por escrito, por e-mail, WhatsApp, converse com ele, troque ideias. É bem provável que você vai precisar fazer alguns ajustes, mas com certeza, à medida que vocês vão caminhando, vai sincronizando melhor, vai avançando mais e vai ser possível vocês desenvolverem um relacionamento saudável e dentro de missões. Um terceiro tema que é muito importante para ser abordado é a OMF, a Oferta Missionária de Fé. Vocês vão aderir a essa estratégia que para nós é uma grande bênção ou não? Então vocês vão ter que trabalhar. Por que isso é importante? Vocês vão precisar ter um orçamento. E como vai trabalhar esse orçamento? A igreja local vai adotar a OMF, então ela vai ter um orçamento baseado nas entradas que os irmãos da igreja vão mensalmente contribuindo, ofertando. Então o conselho vai precisar organizar esse orçamento missionário da igreja. Como mobilizar? Como fazer com que os membros possam aderir, ficarem engajados nessa OMF, Oferta Missionária de Fé? Como este valor será investido? Qual vai ser o princípio? Qual que é o ponto de partida? A igreja precisa entender o que é OMF, o que é oferta, porque não é do dízimo, é uma oferta específica para quê? Para missões. Então, exclusivamente e especificamente para a obra missionária. E é de fé, porque vai exigir um esforço a mais. Vai exigir você orar e buscar de Deus uma direção. Senhor, com que valor mensalmente eu devo ofertar para a obra missionária da minha igreja local? E quais são as prioridades missionárias da nossa igreja local? São perguntas importantes que precisamos ter respostas, direcionamento para que a igreja entenda como isso funciona. Por exemplo, vamos ilustrar da seguinte forma. Vamos imaginar que a sua igreja tem 100 membros. Fica complicado cada membro ser desafiado a doar R$5 por mês. Então eu sou casado. Então eu posso dar R$5, a minha esposa R$5, o meu filho R$5, a minha nora R$5 por mês. Então esse valor é mensal. Por 12 meses eu vou assumir esse compromisso. Então se a sua igreja tem 100 membros e cada pessoa vai dar R$5 por mês, então você vai ter aí R$500 por mês para missões. E se você pegar R$500 vezes 12 meses, você vai ter aí R$6.000 por ano para investir na obra missionária. Deu para entender? Agora imagine que R$5 é um valor pequeno. Então é muito importante você começar. Você começa com um valor que cada pessoa vai dizer assim, puxa vida, R$5 não é nada, eu posso fazer. O alvo desde o começo, envolva todos os membros da sua igreja. Agora, se R$5 é um valor pequeno, desafio a 10. Se você tem 100 membros, cada um por mês vai doar R$10, você vai ter R$1.000 por mês, ou R$12.000 por ano. Com certeza haverá pessoas que darão mais e haverá pessoas que darão menos. O importante é mobilizar todos os membros da sua igreja a ofertarem. O valor não é o mais importante, a fidelidade é o mais importante. A constância
de mensalmente você ofertar para a obra missionária fará toda a diferença no mundo espiritual, na realidade do campo missionário e na vida da igreja. Não deixe ninguém de fora. Quando alguém fica de fora, está dizendo mais ou menos assim: olha, eu não quero que o evangelho avance no mundo. Mas quando alguém participa, ele está dizendo: eu estou mudando a realidade espiritual aqui na terra para que o evangelho avance. Quarto tema que os amados podem incluir na pauta da reunião do Conselho Missionário: Conferência Missionária Anual. Vamos fazer uma conferência missionária? Qual é a melhor data para realizar a conferência missionária? Quantos dias serão essa conferência missionária? Sexta, sábado e domingo? Ou somente no domingo? Nós vamos convidar alguém de fora da nossa cidade, do nosso estado, para a nossa primeira conferência? Ou nós vamos entrar em contato com a agência missionária da nossa denominação ou da nossa convenção e convidar missionários abençoados, homens e mulheres de Deus, para darem testemunhas, compartilharem a palavra do Senhor conosco, porque a conferência é um momento para acender a chama missionária na vida da igreja. É um momento de ampliar a visão missionária da igreja. É um momento para desafiar, para caminharmos por 12 meses em um programa de apoio missionário para levar o evangelho a todos os povos. Uma vez decidido o que teremos, o que precisamos fazer nessa conferência missionária 11 meses antes, 10 meses antes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 meses antes. Cada mês alguma coisa eu vou organizando para fazer. E olha, uma dica preciosa. Se você tem acesso a mais preletores, convide para este ano, que você está planejando a sua primeira conferência, mas comece a convidar para o segundo ano, o próximo ano seguinte. Assim você não ficará pensando: quem eu posso convidar? E aí, à medida que essas pessoas vão sendo convidadas e vão dizendo ok, você já vai planejando 2 e até 3 anos de antecedência a sua conferência missionária, que será sensacional. Uma vez que decidimos os preletores, o mês, a data, então é muito importante começar a trabalhar agora qual será o tema, o foco que a igreja pretende trabalhar. Não podemos esquecer, meus amados irmãos, das crianças. Ela precisa ter a conferência missionária com o mesmo tema, com o mesmo foco, mas com uma linguagem adequada para a realidade delas. Quando você faz isso, você está ensinando as crianças a crescerem já com uma consciência missionária. E quando elas crescerem, forem adultas, você vai perceber um impacto missionário na vida da igreja, pela consciência, pela linguagem e pela contribuição. Não esqueça de convidar líderes da sua associação, da sua convenção, líderes da sua denominação para estarem presentes. Assim também você já começa impactando, encorajando outros homens, servos de Deus, a poderem ampliar a sua visão e iniciarem um conselho missionário e uma conferência missionária naquela igreja local. Quinto assunto para o conselho missionário: trabalhos sociais. Que tipo de trabalho social a igreja pretende desenvolver ou apoiar? Você pode apoiar, por exemplo, a PAI da sua cidade. Você pode desenvolver um trabalho do zero. Pode ser nos hospitais, pode ser nas escolas, pode ser em presídio. Você pode desenvolver o trabalho entre imigrantes. São vários projetos sociais que vocês podem desenvolver. Comece pequeno e vai caminhando. Eu vou trabalhar aqui apenas o trabalho com imigrantes, pelo fato desses últimos anos estarmos recebendo árabes, venezuelanos, haitianos no Brasil como nunca recebemos. Então eu vou trabalhar aqui com os imigrantes. Na nossa cidade, a realidade de haitianos,
de venezuelanos, paraguaios, bolivianos. A nossa cidade fica muito próxima da fronteira. Então, o que você pode desenvolver? Por exemplo, você pode começar dando aulas de português gratuitos para os estrangeiros. Aula de português e cultura brasileira, para que eles possam entender, ter um choque cultural menor e encontrando pessoas que falam a sua própria língua. Então, quando você abre uma sala de português e cultura brasileira, você vai ajudá-los a poder se adaptar melhor à realidade brasileira. Uma segunda coisa que você pode fazer é um culto. Pode ser mensal e depois quinzenal, ao ponto de fazer toda semana. Pode ser sábado à noite, em que eles vão frequentando e você vai pedindo para eles escolherem músicas. Tem um estilo diferente, América Latina, bem típico, um pouquinho diferente da realidade brasileira. Vai levantando líderes, pessoas que vêm pregar em espanhol, músicas em espanhol. Quem sabe no final, no momento da comunhão, comidas típicas. Uma vez comida boliviana, outra paraguaia, outra vez haitiana, outra vez venezuelana. E você vai permitindo que essa confraternização aconteça e seja uma grande bênção na vida deles. Terceira ação que você pode fazer é criar pequenos grupos de estudo bíblico, em que eles podem ter o pequeno grupo multiplicador ou estudo bíblico, em que eles vão estudando a Bíblia, eles vão entendendo a realidade do Evangelho. Então, 3 ações que você pode fazer, e a quarta e última, visitação. Você visita e pode levar uma cesta básica, faz um cadastro, e aí você vai desenvolvendo um relacionamento, um trabalho de ação social, e você vai construir uma rede de apoio para os imigrantes. Aqui é apenas uma pequena sugestão para que você entenda que o trabalho com os imigrantes é algo estratégico e abençoador. Você vai chegar para esses imigrantes e vai ter um tempo de acolhimento, e eles vão poder entender o Evangelho e perceber Jesus na sua vida. Próximo assunto é o pedido de apoio financeiro. A partir do momento que a sua igreja começa a desenvolver uma mentalidade, uma educação, uma consciência missionária, certamente candidatos ao campo missionário, missionários, projetos chegarão na sua igreja para pedir o apoio financeiro. E a grande pergunta é: você tem uma filosofia missionária para o conselho missionário? Nós veremos isso mais à frente, 3 aulas somente sobre filosofia missionária para a igreja local. Mas algumas perguntas importantes. Imagine que você tem recurso para apoiar o envio de um missionário. E você tem 3 candidatos. Por exemplo, um da sua igreja, um segundo candidato da sua denominação e um terceiro de uma outra denominação. Quem que você vai enviar? Quais são os critérios que você vai utilizar? E é muito importante, imagine que você tem 3 candidatos, um da sua igreja, um segundo candidato da sua denominação e um terceiro de uma outra denominação. Mas você só tem verba para um. Quais serão os critérios que você vai adotar para decidir em qual candidato investir? Então a filosofia missionária vai te ajudar nesse processo. Isso é muito importante, queridos, porque chegarão, pode acreditar, virão muitos pedidos até você, até a sua igreja. Na nossa realidade, nós tínhamos aí em torno de 4 pedidos de apoio por mês. Imagine 10 meses, porque dezembro e janeiro não recebíamos projeto. Eram 40 projetos por ano. O problema não era os projetos que a gente dizia sim e que apoiava. Era a dificuldade de dizer não para tantos outros projetos. Quando você tem uma filosofia, fica fácil até de explicar por que não vamos apoiar. Porque nós temos foco, nós temos uma diretriz para trabalhar. Agora, protocole cada projeto que você recebe, encaminhe para o conselho para eles verem a demanda, as necessidades, os gritos de socorro. Então isso é muito importante você receber. Vocês vão ter que decidir, por exemplo, nós vamos investir em compra de terreno, construção de templo, reforma de telhado, ou nós vamos investir no sustento e no projeto efetivo do missionário no campo.
Outra coisa muito importante, quais serão as prioridades? Que tipo de missionários nós vamos querer? Missionários de tempo integral, tempo parcial, com treinamento, sem treinamento? Isso é muito importante. Qual é o perfil? Nós vamos querer alguém que é plantador de igreja, formação de liderança, ou pode ser em qualquer área. Então a filosofia missionária vai te ajudar a poder afunilar essas necessidades. São os desafios muito importantes que a igreja vai precisar levantar. Quais são as nossas prioridades? Uma outra coisa muito importante é onde nós vamos investir. Estados Unidos, Inglaterra, ou nós vamos investir onde há maior necessidade, como na Ásia, na África, no norte do Brasil, sul do Brasil, América Latina, povos indígenas, onde nós vamos investir? Estas prioridades estratégicas são fundamentais desde o começo, para que cada candidato entenda aonde a igreja quer chegar. Sétimo assunto da reunião do Conselho Missionário: entrevista com o candidato. Cada igreja vai trabalhar com um candidato ao campo missionário, aquele que deseja, almeja chegar ao campo missionário. O que a gente precisa saber? Por exemplo, sobre sua experiência de conversão, mudanças que aconteceram na sua vida. Precisamos saber como é que foi o chamado dele, a formação, o relacionamento familiar dentro da casa dele, e se é casado com sua esposa, com seus filhos. Sua esposa também tem chamado. Primeiro cuidado e muita atenção. Se o homem tem o chamado e a esposa não, precisamos ir bem devagar, porque a família precisa entender o seu chamado. Então é um bate-papo, uma entrevista, e vocês podem preparar uma folha com perguntas importantes, chaves, que vão ajudar a entender a vida do candidato. Esse candidato já ganhou alguém para Jesus? Porque vai ser muito estranho querer ganhar alguém em outro lugar sem ter vivenciado, experimentado, ganhar alguém aqui na sua própria cidade, na sua própria comunidade, não é verdade? Então, segundo alerta, segundo cuidado que eu preciso ter, esse candidato, ele quer ir para o campo sem uma formação, porque cada candidato ele precisa ter um trilho de treinamento, de preparo, para ter o reconhecimento e a recomendação. Então, se ele quer ir ao campo sem preparo, sem treinamento, é um sinal de alerta e de perigo. E por fim, quando falamos de candidato, cada candidato precisa visualizar, conhecer com qual agência missionária ele pretende trabalhar. Existem várias, mas uma precisa ser a escolhida, tanto pelo conselho, como pela igreja, bem como pelo candidato. Se um candidato não deseja estar ligado, conectado com uma agência, sinal de alerta, perigo à frente. Isso é muito importante, estar conectado com uma agência. É muito importante ter treinamento. É muito importante saber como é que é o dia a dia dentro de casa e a sua vida espiritual. Oitavo assunto para ser tratado no Conselho Missionário nesta primeira reunião: missionários. Quais são os missionários que a igreja vai adotar? Nós vamos falar sobre a filosofia mais à frente, porém, quais são os missionários? Tempo integral, com treinamento. Se não temos nenhum missionário ainda, podemos começar por missões estaduais, dentro da sua cidade, dentro do seu estado. Isso vai facilitar deslocamento, tempo de transporte, e a proximidade vai ajudar a conhecer, a ter vínculos. No ano seguinte, porque neste ano você começou a desenvolver com missões estaduais, você pode ampliar a visão para dentro do Brasil. Talvez o norte do Brasil, o sul do Brasil, povo indígena. Existem 8 grupos menos evangelizados no Brasil. Você pode escolher um deles. Então, a partir do momento que você já adotou um dentro do seu estado, da sua cidade, um segundo dentro do Brasil, está na hora de dar um passo a mais, adotar um fora do Brasil, dentro da América Latina ou em qualquer outro lugar do mundo. Mas é muito importante, antes de adotar, ter essa entrevista com o Conselho Missionário.
onde vocês vão entender como é que foi a conversão, como é que foi o chamado, tanto do marido como da esposa, dependendo da idade dos filhos e para o campo onde se vai, talvez ele precise aguardar um pouco mais ou ir mais rápido ao campo missionário. Então é uma entrevista que você vai tendo com o missionário para que crie um vínculo, uma ponte, uma ligação entre a igreja e o missionário. E dessa forma, essa conectividade vai ajudando a manter a informação do campo missionário chegar no coração da igreja. Então o missionário ele precisa, pelo menos uma vez ao ano, mandar fotos do trabalho e mandar uma avaliação. E nós vamos passar para você um modelo sugestivo de avaliação do trabalho no campo missionário. Não podemos esquecer qual vai ser o valor que a igreja vai começar investindo na vida desse missionário. Lembre-se que nós vamos ter igreja enviadora, nós somos responsáveis, estamos enviando, e igreja parceira. São duas modalidades diferentes. Quando nós somos enviadores, a maior participação financeira é nossa. Quando nós somos parceiros, nós participamos com um valor, com uma parcela decidida e aprovada no Conselho Missionário. Nono assunto: cuidado integral do missionário. Quando falamos do cuidado, queremos dizer qual é a maneira, qual é a forma que a igreja vai cuidar dos seus missionários. Mais uma vez, quando falamos de igreja enviadora, os missionários que saem ou têm o privilégio de nós caminharmos com eles, nós encaminhamos quando ele vem a cada 3 anos, então encaminhamos um casal, uma família para o Oásis, que é um centro cristão de aconselhamento. Ali vai ajudar a estruturar ainda mais e melhor a família missionária. O cuidado é muito precioso com aqueles heróis que estão na linha de frente de batalha, talvez num campo transcultural. Então, nós temos um cronograma para uma vez por ano mandar uma família, um casal para o Oásis, onde eles serão cuidados. Mas o cuidado não é só enviar para o Oásis. O cuidado envolve também, pelo menos tematicamente, mês a mês, lançar um tema em que pode ajudar o missionário. Por exemplo, você pode reunir ou convidar uma psicóloga e falar, porque estamos em período de pandemia, como podemos trabalhar nossas emoções diante do luto, diante da pandemia. Em outro mês nós podemos trabalhar sobre a alimentação, um outro mês sobre a parte física, o cuidado, no outro mês talvez o planejamento financeiro, no outro talvez a questão dos filhos, educação, estudos, enfim, cada mês podemos ter uma temática que a tentativa, a proposta é de ajudar e apoiar os missionários que estão em seus campos. Então, cuidado integral do missionário é a maneira que a igreja, através do Conselho Missionário, cuida daqueles que são preciosos para a vida do Reino de Deus e da Igreja do Senhor Jesus. Bem, indo já para a reta final, é muito importante você ter na pauta os nomes de cada membro do Conselho Missionário, e do lado você vai ter presente, ausente com justificativa ou sem justificativa. Isso é importante para você saber o quanto que cada membro está engajado, envolvido, comprometido nesse processo do Conselho Missionário. Quando você terminar esta pauta da reunião do Conselho Missionário, é importantíssimo você colocar para cada assunto tratado qual foi a decisão final do Conselho Missionário. Eu chamo isso de pauta consolidada. Então nós refazemos como se fosse uma ata, as decisões tomadas, encaminhamos no grupo de WhatsApp para ver se precisa de alguma alteração, mudança, e aí então nós temos tanto digital como físico a pasta que vai guardando como documento histórico das reuniões do Conselho Missionário. Então, desta maneira,
E desta forma, você vai mantendo bem claro a caminhada e o trilho de treinamento que o Conselho propõe para a vida da igreja. Desafio da aula de hoje. São 2 desafios. Primeiro, faça então a pauta, a lista dos assuntos que serão tratados na sua primeira reunião do Conselho Missionário. Procure não ser uma lista curta demais ou longa demais, mas procure tratar dos assuntos importantes. Segundo desafio, faça um checklist de todos os detalhes que você precisa, desde os cartões de oração, desde da pessoa que vai atender e receber, do lanche, a quantidade de cópias, cada detalhe faz toda a diferença. No setor Quero Mais, quero indicar 2 livros, Missões e Culturas, de Jário de Oliveira, da editora Aba. Ele vai te ajudar a entender um pouquinho mais o que são culturas, comportamento, valores, crença, cosmovisão. Cada grupo tribal, tanto na África como na Europa, como no Brasil, tem uma cosmovisão diferente. E o segundo livro, Missionários Feridos, de Antônia Leonora Vandemia, a Tonica. Esse livro vai te ajudar a entender como que os missionários vivem lutas espirituais, financeiras, de relacionamentos, limitações, desafios, em contexto de perseguição, mas também em contexto onde você tem na Europa secularização pós-moderna. Então, quais são as feridas que a gente vai poder trabalhar com elas quando recebermos os missionários? Viu? Não é difícil. Tem dúvida? Escreve pra gente, entre em contato conosco. Nós queremos tirar a sua dúvida e ser uma bênção na sua vida. Até a próxima!